Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos explorar uma história arrepiante e assustadora, conhecida como A Velha no Quintal e Espelhos do Medo. Essa história é baseada em lendas urbanas e traz muito suspense e medo. Prepare-se para mergulhar em um mundo de mistérios e terror. A Velha no Quintal. Quase toda a minha vida vivi em uma casa antiga com espaços extraordinariamente grandes, ao longo dos quais se estendiam caminhos imensos que levavam a lugares escuros e cheios de mistério. Lembro-me que todas as noites eu ouvia passos de seres estranhos que às vezes riam e pareciam conversar entre si. Quando criança, nunca tive medo desses eventos paranormais, achava que isso era algo normal de adultos, mas à medida em que fui crescendo, percebi que nenhum membro da minha família os percebia, apenas eu. Foi aí que comecei a sentir medo. Comecei a ter sonhos assustadores, que mudariam completamente minha vida. Eu não sorria mais e tinha medo de sair de casa. Certa noite, eu tive um pesadelo com uma velha. Eu a via caminhar à noite com seu cachorro ao longo de um caminho daquela casa antiga. Então eu vi claramente quando aquela mulher entrou em meu quarto e me convidou para sair de casa. A velha disse que todos estavam preocupados com a minha ausência e queriam que eu voltasse a passar as noites com eles. Aquele sonho foi tão real que senti quando a velha tocou minhas mãos, o que me fez acordar assustada. A noite estava fria e eu saí da cama para ir buscar água na cozinha. Eu tinha o costume de olhar pela janela e naquele dia não foi diferente. No entanto, quando olhei, vi que no quintal havia alguém. Cheguei a esfregar os olhos para ter certeza de que não estava vendo coisas. Foi então que vi a velha do meu pesadelo. Ela estava estendendo a mão e dizendo: "Vem, que saudades." Percebi que aquele sonho era real e algo misterioso cercava o caminho da minha casa. Com medo, voltei para a cama e depois de várias tentativas consegui adormecer, mas novamente a velha entrou em meu sonho. Senti que ela voltou ao quarto e com voz rouca me disse que deveria acompanhá-la até o quintal. Ao ouvi-la tão perto de mim, acordei com muito medo, sentindo que estranhos calafrios percorriam meu corpo e percebi que a luz do meu quarto estava acesa. Tentei me acalmar pensando que minha mãe poderia ter entrado no meu quarto e acendido a luz. Mais tarde, perguntei a ela, que me disse que não, ela não havia entrado em meu quarto naquela noite. De repente, meu corpo estremeceu e então percebi que algo paranormal estava acontecendo na minha casa. Fiquei atordoada, sem saber o que fazer porque me senti presa em um cenário horrível como aqueles que só existem em histórias de terror. Os dias foram passando e deixei de ir ao quintal, pois naquele local eu ficava vendo a velha me chamar, o que me enchia de medo. Quando minha mãe percebeu que algo estranho estava acontecendo comigo, ela quis me ajudar espiritualmente. No entanto, ela nunca imaginou que isso incomodaria ainda mais os seres estranhos. Ali haviam muitas perturbações, o clima era estranho, sempre pesado e triste. Havia muitos espíritos que rondavam o local, espíritos ruins. Com o passar dos dias, a velha má do sonho ficava cada vez pior. Ela dizia que queria me entregar ao diabo. Todas as noites, minha mãe cuidava de mim, sabendo do perigo que eu corria. Um dia, quando o sono a dominou, a maldita velha apareceu de novo e começou a me chamar para ir até o quintal e eu comecei a andar em sua direção. Era como uma espécie de transe. Eu não queria ir, mas meu corpo não me obedecia. De repente minha mãe acordou. Com um crucifixo na mão ela correu para me resgatar e aproveitou para derramar água benta sobre a entidade do mal. Quando a velha sentiu aquele líquido, ela se transformou em um monstro horrível que desapareceu em segundos. No dia seguinte, quando os espíritos malignos chegaram, eles não esperaram a recepção que minha mãe e um padre haviam preparado para eles. Naquela noite, por meio de um ritual de exorcismo, minha casa foi libertada daqueles terríveis seres do submundo. Hoje esse caminho é conhecido como o Caminho dos Espíritos e felizmente posso dizer que o pesadelo acabou.
A velha, que me visitava à noite, para entrar em meus sonhos e me assustar, nunca reapareceu. Espelhos do medo. Todo mundo tinha saído de casa, e eu, o corajoso, fui assistir ao filme Espelhos do Medo. Após o filme, resolvi ir dormir, afinal não tinha nada que preste passando na TV. A noite já se fazia velha, quase dando início à madrugada, e tudo na rua estava quieto, nem um latido de cachorro, nem um carro, moto ou nada. Eu me dirigi ao banheiro para fazer a higiene noturna. Enquanto pegava a escova de dentes e a pasta, olhei para o meu reflexo no espelho e falei: tá na hora de cortar o cabelo em cara? Dei um leve riso e coloquei a pasta na escova. Foi nesta hora que eu tive a infeliz ideia de fazer uma careta na frente do espelho. Afinal eu estava sozinho, e queria ver se conseguiria fazer uma cara que pudesse assustar a mim mesmo. Comecei abrindo bem a boca e os olhos e mostrando os dentes. Depois fiz uma série de caras e bocas. Daí me lembrei de uma cena do filme em que o cara diz que não era ele que olhava para o espelho, e sim o espelho que olhava para ele. Pensando nessa frase, comecei a encarar o espelho, a fim de ter a sensação de que ele era quem estava olhando para mim. Maldita hora! Quanto mais eu encarava a sério, mais aquele reflexo parecia vívido na minha frente. Eu comecei a me arrepiar, e à medida que eu ia olhando, o reflexo parecia querer sorrir. Mesmo eu estando sério, eu começava a ter a impressão que ele iria se mexer sozinho. É incrível o quanto nossa mente pode nos enganar, ou será que aquilo era um castigo para eu deixar o desconhecido em paz? Por mais que eu achasse que não havia nada errado, vai tentar convencer minha mente do que meus olhos estão vendo. Eu não aguentei e abaixei o rosto. Escovei os dentes sem olhar para o espelho, mas tinha um impulso dentro de mim, a simples curiosidade de saber se aquilo era paranoia ou se havia acontecido algo sobrenatural ali. Então eu olhei novamente. E o sarcástico reflexo no espelho se moveu alguns centésimos de segundo depois de mim, denunciando que não estava em perfeita sincronia comigo. Ainda assim eu achei que era coisa da minha cabeça, e cheguei bem perto, encarei. Virei a cabeça de lado. Estava tudo normal. Então eu sorri da minha própria estupidez e virei para guardar a escova no armário que fica do lado. O reflexo não se mexeu. Eu corri para o meu quarto na velocidade da luz, coração batendo a 1000, e um pavor indescritível. Que idiotice a minha ficar brincando com essas coisas, dando brechas para elas entrarem em minha mente. Foi real ou não? A luz do banheiro ainda está acesa, eu tenho que apagar, mas não tenho coragem nem para levantar da minha cama e fechar a porta do quarto. O que aconteceu no banheiro? O que foi aquilo? Foi real ou não? Não foi. Não. Foi somente coisa da minha cabeça. Afinal eu escrevo contos de terror. E mesmo. Por que eu tô com medo? Geralmente eu faço as pessoas ficarem com medo, mas eu não. Tá bom, vou levantar e apagar a luz do banheiro. Por mais que minhas pernas estejam tremendo e minhas costas se arrepiando, lá vou eu. Já estou na porta do quarto. Que barulho foi esse? Parecia um suspiro, e veio do banheiro. Ai meu Deus, eu sabia que não era imaginação. Corro de volta para a cama e me escondo debaixo do cobertor. Se meus amigos me vissem agora iriam tirar sarro de mim. Eu sou homem, e estou com medo de algo que eu nem sei o que é. Não. Não vou deixar isso me abalar. Fala sério. Vou me levantar e apagar aquela maldita luz. Me levanto novamente e vou devagar até a porta do banheiro. Eu nem preciso entrar. O interruptor fica na parede do lado da porta. É isso aí. Consegui. Agora vou voltar para meu quarto e dormir. Problema resolvido. Fechando a porta do quarto. Deitando na cama. Apagando a luz. Agora vamos dormir, falo. Idiotice.
Ficar com medo do meu próprio reflexo, eu nem sou tão feio assim. Mas que foi sinistro foi. Na hora que eu me virei para guardar a escova, eu olhei pelo canto do olho e ele estava de frente para mim. Ai meu Deus, não gosto nem de lembrar, ainda bem que eu fechei a porta. Olho para a porta, ainda tinha uma fresta de luz iluminando meu quarto, vinda dos postes na rua. Peraí, eu fechei a porta, por que ela está aberta? Eu tenho certeza que fechei. Meu Deus do céu! Que mão é aquela segurando a porta? Este é o final da nossa história de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e se emocionado com a trama assustadora de A Velha no Quintal e Espelhos do Medo. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo, e deixar um comentário abaixo contando o que vocês acharam e se tem alguma outra lenda urbana para compartilhar conosco. Obrigado por assistir.